Hoje vamos falar sobre derrame na pleura. O que é isso e por que acontece? Vamos lá. Ahn, eu vou tentar explicar para os ouvintes da radioacústica da mesma maneira que a gente tenta explicar para os pacientes de um linguajar bem fácil. O derrame pleural ou água na pleura nada mais é do que um sinal ou um sintoma de alguma doença que está acontecendo. A gente pode fazer um paralelo com a tosse crônica, que a tosse crônica é essa que dura por mais de 8 semanas. Ou seja, se eu tenho uma tosse que está me durando mais de 2 meses, significa que eu tenho uma doença. Eu preciso tratar essa doença, eu preciso descobrir. Então eu preciso descobrir por que eu tenho um derrame pleural, água na pleura. A pleura, nós temos duas pleuras, que nós chamamos de pleura parietal e visceral, e elas não são vistas a olho nu. Porém, Fábio, quando eu tenho uma doença, eu crio um líquido entre essas duas pleuras e no raio-x ou na tomografia computadorizada aparece o famoso derrame pleural, água na pleura. Significa que esse derrame pleural ou água na pleura está sendo ocasionada por alguma doença. E no consultório aqui na Clínica do Pulmão, nestas últimas semanas, nós tivemos casos diferentes de derrame pleural. Nós tivemos pacientes com pneumonia e, consequentemente, derrame pleural, pneumonia bacteriana. Nós tivemos pacientes com pleuris tuberculoso, que é empiema, ou seja, essa água se contaminou e ficou com pus. Então, devido à tuberculose pleural. E também nós já tivemos casos de pacientes com câncer, os pacientes têm um câncer de pulmão e também com metástase pleural, e o último caso de um paciente com derrame pleural de origem cardíaca. Esse paciente tem uma doença isquêmica, muito provavelmente infartou, está fazendo uma insuficiência cardíaca, ou seja, o coração começou a sofrer e começou a reter água na pleura. Ele inicia esse processo porque, hein? Isso que eu estou explicando, a gente precisa fazer o diagnóstico dele. Sim, mas né? ela é propiciado de um resquício de uma doença, de uma pancada? Entendi, Como é que entendi. funciona? Se nós tivermos um derrame pleural de causa mecânica ou cardíaca, ou uma cirrose, ou uma baixa proteína no sangue, o que segura o líquido dentro dos nossos vasos são as proteínas. Quando eu tenho essa diferença de pressão entre o vaso, né, e o interstício, no caso a pleura, eu vou ter uma causa mecânica que nós chamamos de transudato. Quando eu não tenho uma causa mecânica e é uma doença, vamos chamar assim, por exemplo, eu tenho um implante de câncer na minha pleura, este implante vai começar. Não, eu tenho a extensão da pneumonia para a pleura, isso aí vai extravasar. Né? Ou eu tenho a tuberculose, que é, em vez de ser no pulmão, é uma tuberculose na pleura. Então, são causas diferentes. Por isso que eu vou ter que diagnosticar, porque o tratamento é completamente diferente. Sim, a investigação é por imagem ou por pulsão? Como é que faz? O diagnóstico começa com um exame de imagem, eu tenho um raio-x ou uma tomografia que mostra um derrame pleural, e a partir daí eu punciono. Eu tiro uma amostra desse líquido, envio para o laboratório e o paciente retira sangue para nós compararmos. A comparação da proteína que tem no líquido pleural com a proteína sanguínea, junto com outro componente que a gente chama de DHL, desidrogenase lática, da pleura com o sangue, nós vamos ter um critério que chama critérios de Light. Conforme for esse critério, se ele é maior ou menor do que 0,5 nessa relação, nós vamos ter um transudato, um exudato, e a partir daí eu começo o tratamento deste paciente. Muito interessante. Um abraço para o Jorge Scheidauer, que está nos ouvindo e vendo aí na televisão, lá na Center Tintas. Um abração para o Jorge. O doutor Marcelo, uma pergunta de curiosidade. Equipamentos diferentes de registro de imagens pode ter efeito na interpretação? Tipo de equipamento, assim, um raio-x de um outro raio-x. Isso pode daqui a pouco dar uma interpretação diferente, aguçada ou melhorada até? Pode. Hoje nós temos os raios-x que quase todos eles são digitalizados, né? Assim como as tomografias, né? Com multicanais. Eu vou te dizer, Fábio, de uma maneira muito simples e transparente, os equipamentos hoje de tomografia, a grande maioria deles
vamos dizer que tem a mesma qualidade. Sim, melhorou muito. Né? Melhorou muito. O que vai fazer a grande diferença é a interpretação. Quem está interpretando aquilo ali, quem está reconstruindo aquelas imagens. Então, hoje nós temos um bom radiologista de tórax, de abdômen, de coluna vertebral, faz toda a diferença. No caso, para nós, pneumologista, hoje, com a tomografia computadorizada e um radiologista experiente, nós evitamos hoje muitas biópsias para fazer diagnóstico de fibrose pulmonar, que é um nome genérico. Então, praticamente, a gente não faz mais biópsia pulmonar quando a gente tem uma tomografia com um laudo de confiança que nos indica que esse paciente tem uma fibrose pulmonar de determinada característica. Interessante, né? E o papel da pessoa que interpreta, né? Exatamente. Porque a pessoa que interpreta, ela interpreta várias pessoas no mesmo dia, o mesmo mês, mesmo ano. E isso ela vai conseguindo filtrar na imagem coisas diferentes e interpretações diferentes. E hoje, um detalhe importante, uma das áreas que mais crescem na medicina da inteligência artificial é a radiologia. Hoje a gente consegue mandar para a inteligência artificial centenas de dezenas de imagens e pede para a inteligência artificial ver se aquelas imagens são compatíveis, por exemplo, com a fibrose pulmonar, que o nome técnico é pneumonia intersticial usual. E a inteligência artificial vai me identificar. Assim como para embolia pulmonar. A inteligência artificial consegue, e isso já tem trabalhos científicos mostrando que a inteligência artificial conseguiu ver mais trombos dentro das artérias pulmonares do que o radiologista experiente. Ela serve como conferência, comparação? Ela pode servir como filtragem. Tu tem milhares de imagens ali que tu manda para a inteligência artificial e ela bate. Opa, essa daqui tem suspeita de trombose. Essa aqui também tem. E filtra e dá o diagnóstico e pede para o radiologista verificar. Bom, para tratar o derrame pleural, doutor Marcelo. Se nós tivermos uma causa de origem cardíaca, nós vamos tratar essa causa, que geralmente é insuficiência cardíaca. Se nós tivermos um pleuristo tuberculoso, nós vamos tratar com os antituberculostáticos, que é o tratamento igual a tuberculose pulmonar. E se nós tivermos um derrame de origem neoplásica, ou seja, câncer, nesse caso nós vamos identificar o câncer primário, mas o que a gente faz nesses casos é esvaziar todo o tórax e fazer um procedimento para colar as duas pleuras, para evitar que esse paciente com câncer tenha uma nova recidiva deste derrame pleural. Então são tratamentos diferentes. Mais jovens, idosos, homem, mulher, fumante? Não, vai depender da patologia. Entre os jovens, o que predomina é a pneumonia e o pleuristo tuberculoso. E nos idosos, o que predominam é a pneumonia e as neoplasias, câncer. Muito bem. Esse é o Dr. Marcelo Malma, que bateu um papo comigo nesta manhã de sexta-feira, sempre trazendo informação aqui. O Jonas dizendo o seguinte, ó, o Jonas é motorista de aplicativo, sempre levando nós na carona. E os clientes dos taxistas e dos aplicativos também são nossos ouvintes. São nossos ouvintes. De tabela, viu? Quem está nos vendo aqui é o do seu Guido e a dona Beatriz Tessma, estão nos vendo ao vivo, obrigado. Tá aí o meu amigo Edson Belli também aqui, mandando um abraço para todos. O amigo parceiro Jader Almeida também está conosco, Jader. Obrigado, um abraço aqui. Quem mais conosco aqui? Bastante gente, rapaz. Tem outros mandando bom dia, bom dia. O Alex já está lá em Expo Inter também. Amanhã nós vamos estar iniciando o primeiro programa lá na Expo Inter. Muito bem. Amigo, um abraço, boa semana para ti. Muito obrigado. Um abraço especial para todos os meus manos da loja Cedro do Sinai. Exatamente. Grande figuraça aí, a turma toda aí. E nós vamos fazer um intervalito rápido e já voltamos na sequência, agradecendo muito essa audiência. Olha, o YouTube, o Facebook e a rádio bombando hoje aí nesse programa. Obrigado pelo carinho. Dona Maria Beatriz manda um abraço, doutor Marcelo também. Um abraço. Bom, já voltamos.